Paz, pessoal. Aê, de novo, tá vendo? Estão bem? Firmes? Graças a Deus. Vamos terminar esse assunto hoje, hein? Vamos lá. Vamos orar para começar? Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, obrigado por mais uma manhã de domingo que a gente pode se reunir aqui na Tua casa, Pai, para aprender um pouquinho mais do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos ensinar, para que a gente possa crescer, aprender, Pai amado, um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais da Tua presença, Pai amado, e como são os pensamentos do Senhor acerca das coisas, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre a expiação mediante Jesus Cristo, tá bom? Primeiro slide, por favor. Então, ó. Só recapitulando, então, né? Segundo slide. A gente tem praticamente 3 atos, né, na expiação. A expiação mediante Cristo, que é o amor e a justiça e a dupla natureza do mediador. A gente vai falar sobre isso daí, tá? O segundo ato, que é a execução da expiação, certo? Que é o cumprimento das sombras da antiga aliança. E o terceiro ato são os resultados da expiação. A gente vai explanar sobre tudo isso daí agora, tá? Recapitulando um pouquinho. O que é expiação mesmo? É fazer com que tudo tenha uma só mente, tá? Então é um só pensamento, é uma reconciliação para que tudo seja único novamente, tá bom? O que motivou? Pode ir para o próximo slide, por favor. O que motivou a expiação? O Deus tinha uma aliança com o homem, certo? E o pecado quebra essa aliança, fazendo com que haja um abismo entre o homem e Deus. E para que haja a reconciliação da humanidade com Deus, é preciso que haja o sangue, porque o sangue é o que paga o salário do pecado, que é a morte, tá bom? Tudo bem até aí? Próximo slide. A expiação ela tem um grande dilema, que é o balanceio entre, o equilíbrio, né, entre o amor e a justiça. Então, olha, eu vou ler para vocês, ó. O amor de Deus não ignora o pecado, ele é um amor justo. Qual que é o problema divino, então? Como Deus poderia permanecer justo, punindo o pecado, e ao mesmo tempo ser o justificador do pecado? Certo? Do pecador, né? O justificador do pecador. E aí vem uma sentença inegociável. A justiça decreta que o salário do pecado é a morte. E somente a morte pode restaurar a comunhão rompida, satisfazendo a justiça e liberando o amor. Próximo slide. Eu vou dar um resumo, tá? Depois a gente vai se aprofundando. Para poder aplacar essa ira, né? E resolver essa justiça de Deus, o homem não poderia ser o mediador. Por quê? Porque o homem tem o pecado, que é o grande problema dessa equação toda da expiação, certo? O homem não pode salvar a si mesmo. Ele precisa de alguém que salve ele. Isso que está na primeira partezinha ali, na parte do meio. A exigência. A lei exigia um substituto perfeito, sem mancha ou defeito. Então, qual foi a solução divina para isso? O próprio Deus pagar o preço pelo pecado da humanidade, tá? Vamos lá, vamos ler em Hebreus, capítulo 9. Para a gente poder agora aprofundar um pouquinho sobre isso daí, tá? Tudo bem até aí, esse resumo? Tudo bem? Então, a gente tinha lá no Antigo Testamento, né, o dia da expiação, que era o Yom Kippur, que a gente falou na semana passada, que era o dia em que era perdoado todos os pecados anuais, né? Então, era purificado o tabernáculo, lembra? O templo, né? Era purificado o sacerdote e era purificado o povo nesse dia, tá? Agora, lá em Hebreus 9, versículo 1, tá? A gente vai ler o capítulo todo também, para poder entender como é que funcionou agora isso tudo com Jesus. Porque lembra lá no primeiro dia que eu falei que as coisas que estão no Antigo Testamento são sombras, ou são imagens, né? São reflexos do que viria depois? Então, tudo o que aconteceu nesse dia da expiação, tudo o que acontecia anualmente, era um reflexo do que viria para frente, tá? Vamos lá, Hebreus capítulo 9. Vou ler na Bíblia Viva, tá? Ora,
Naquele primeiro acordo entre Deus e o seu povo, havia normas para adoração e havia uma tenda sagrada aqui na terra. Dentro desse lugar de adoração havia 2 compartimentos. O primeiro continha um castiçal de ouro e uma mesa com os pães sagrados em cima. Esta parte da tenda chamava-se lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás da cortina um compartimento chamado o Santo dos Santos. Nesse compartimento havia o altar do incenso, todo de ouro, e um caixão de ouro chamado de Arca da Aliança, inteiramente coberto de ouro puro por todos os lados. Dentro da arca estavam as tábuas da pedra com os 10 mandamentos escritos, um jarro de ouro com um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. Em cima da arca de ouro havia estátuas de anjos chamados querubins, as sentinelas da glória de Deus, com suas asas estendidas por cima da cobertura de ouro da arca, chamado o propiciatório. Mas basta desses pormenores. Bem, quando tudo estava pronto, os sacerdotes entravam e saíam do primeiro compartimento às vezes que queriam, fazendo o seu trabalho. Mas somente o supremo sacerdote, ou sumo sacerdote, entrava naquele compartimento mais interno. E apenas uma vez por ano, completamente só, e sempre levando o sangue que ele salpicava sobre o propiciatório, como uma oferta a Deus para cobrir seus próprios erros e pecados, e os erros e pecados de todo o povo. E o Espírito Santo utiliza tudo isso para mostrar que, sob o sistema antigo, o povo comum não podia entrar no Santo dos Santos, enquanto ainda estivesse em uso o primeiro compartimento e o antigo sistema que ele representava. Isso tem um ensinamento importante para nós no dia de hoje, porque no sistema antigo ofereciam-se dádivas e sacrifícios, porém estes não conseguiam purificar o coração do povo que os oferecia. Pois o sistema antigo tratava somente de certas cerimônias, que alimentos comer e beber, regulamentos sobre a maneira de eles se lavarem, o regulamento sobre isto e aquilo. O povo tinha de guardar estes regulamentos que o ajudariam a sustentar a situação até que Cristo viesse com um novo e melhor caminho da parte de Deus. Ele veio como supremo sacerdote deste sistema, melhor que nós agora temos. Ele entrou naquele tabernáculo do céu, maior e perfeito, que nem é feito por homens, nem faz parte deste mundo. E, uma vez por todas, levou o sangue para dentro daquele compartimento mais interno, o Santo dos Santos. E o sangue salpicou sobre o propiciatório. Mas não era o sangue de bodes nem de bezerros. Não, ele levou o seu próprio sangue. E com esse sangue, por si mesmo, ele garantiu a nossa salvação eterna. E se, sob o sistema antigo, o sangue de touros e bodes e a cinza das novilhas podiam purificar do pecado os corpos dos homens, calculem como o sangue de Cristo, com muito mais certeza, ou com muito maior certeza, transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele nos liberta da preocupação de ter de obedecer aos regulamentos antigos e nos faz desejar servir ao Deus vivente, pois, com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. E ele que era perfeito, sem uma única falta ou pecado. Cristo veio com este novo acordo para que todos os que estão convidados possam vir e possuir para sempre todas as maravilhas que Deus lhes prometeu. Porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos pecados que eles tinham cometido enquanto ainda estavam debaixo daquele sistema antigo. Agora, se alguém morrer e deixar um testamento, uma relação de coisas a serem doadas a determinadas pessoas quando ele morrer, ninguém recebe nada até provar-se que a pessoa que escreveu o testamento está morta. Tudo bem até aí? Tudo bem? O testamento só começa a ter efeito depois da morte da pessoa que o escreveu. Enquanto ela ainda estiver viva, ninguém pode utilizá-la para obter nenhuma daquelas coisas que ela prometeu. É por isso que o sangue foi salpicado, como prova da morte de Cristo, antes mesmo que aquele primeiro acordo entrasse em vigor. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Depois
que Moisés deu todas as leis divinas ao povo, tomou do sangue dos bezerros e bodes, juntamente com água, e salpicou o sangue sobre o livro das leis de Deus e sobre todo o povo, usando ramos de plantas, de hisopo e lã escarlate para salpicar. E disse então: este é o sangue que marca o começo do acordo entre vocês e Deus, o acordo que Deus me mandou trazer a vocês. E do mesmo modo salpicou o sangue sobre toda a tenda sagrada e sobre todos os utensílios usados para o culto. De fato, podemos dizer que sobre o antigo acordo, quase tudo era purificado e salpicado-se com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. É por isso que a tenda sagrada aqui na terra, e tudo quanto se achava nela, tudo copiado das coisas que estão no céu, tinha de ser purificado desta maneira por Moisés, salpicando tudo com sangue de animais. Mas as coisas reais do céu, das quais essas aqui de baixo são simples cópias, foram purificadas com ofertas muito mais preciosas. Porque Cristo entrou no próprio céu, a fim de aparecer agora diante de Deus como nosso amigo. Não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isso, porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. Nem ele se ofereceu muitas vezes, como supremo sacerdote. Aqui na terra oferecia o sangue de animais anualmente no Santo dos Santos. Se isso tivesse sido necessário, então ele teria de morrer muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas não. Quando chegou o tempo certo, ele veio uma vez por todas, a fim de afastar para sempre o poder do pecado ao morrer por nós. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo morreu uma vez só, como uma oferta pelos pecados de muita gente. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Desta vez, ele virá trazendo salvação a todos quanto ansiosos e pacientemente esperam por ele. Amém? Nesse texto aqui, a gente consegue fazer todos os paralelos que a gente precisa do ritual do Yom Kippur, lá do dia da expiação, certo? Do dia do perdão, com Jesus Cristo. Vamos voltar para o slide então. Próximo slide, por favor. A dupla natureza da obra redentora. Lembra que eu falei para vocês que Deus ele trabalha com representantes? Então pessoas representam outras pessoas, não é isso? Os sacrifícios diários que aconteciam no antigo no tabernáculo, né? Eles aconteciam diariamente, por vários sacerdotes. É como se fosse a gente pedindo perdão por todas as vezes por nossos pecados, né? Cada um representando a sua família, representando a si mesmo e tudo mais. Mas aí, o único que podia fazer o dia do perdão, né? O único que podia se representar uma perdão de pecados mais profundos era o sumo sacerdote, e era uma vez só por ano. Quando vem Jesus, ele assume esse papel de sumo sacerdote. E aí ele representando toda a humanidade, ou seja, tudo que veio antes, né? Tudo que viria depois dele, entra diante de Deus, no Santo dos Santos, para poder redimir toda a humanidade dos seus pecados. Ele é um que não teve antes dele e não teve depois dele. Por isso que ele é um sacerdote único. Por isso que ele resolve essa questão. No Antigo Testamento, essa era uma profissão que era passada de gerações, né? Era uma tribo específica que fazia esses sacrifícios de tempos em tempos. Só que quando Jesus vem, ele faz isso tudo de uma vez por todas. Certo? E ele cria então uma aliança que é melhor do que a aliança que existia antes. Porque agora é uma aliança que não precisa ser renovada, mas é que ela é executada de uma vez por todas e finda-se. Tudo bem? Esse mesmo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, serve como sacrifício. Porque lembra que eu falei que a gente precisava de uma oferta que não tivesse mancha? Que não fosse manca, não tivesse mancha, que fosse boa, fosse perfeita. Ele vindo sem pecado e tabernacularizando, né? Ou seja, sendo o tabernáculo entre a gente, não se contamina também. Então ele consegue ser a oferta que morre por a gente, ou seja, ele faz o papel
do bode, né? Dos 2 bodes. Lembra que eu comentei também sobre isso? Agora explicando mais a fundo. Então ele faz o papel dos 2 bodes. Tanto o bode que morre e que tem o sangue oferecido para poder fazer a expiação dos pecados, quanto o bode emissário, que é o que vai e leva os pecados embora, certo? E quando ele volta com a boa nova, que a gente vai falar já também. Tá? Próximo slide. Tem uns errinhos aí, tá? Mas desconsiderem, tá bom? Vocês vão ver no celular, tá bom? Então a sombra, né? A antiga aliança. O dia da expiação, eu já falei sobre isso. Vamos para a próxima. Próximo slide, já falei sobre essa parte. O tabernáculo. Essa parte do tabernáculo, se vocês olharem aí no slide que foi mandado para vocês, a gente tem uns pontos bem interessantes. Ó. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus habitando entre o povo, certo? Como eu falei. Antes tinha o tabernáculo físico e depois esse tabernáculo vira Jesus, tá? Jesus é o Emmanuel, que tabernacularizou entre nós. Aí tem algumas analogias do tabernáculo que o livro explica que são bem legais, que tem a ver com Jesus. Dentro do tabernáculo existia os pães da proposição. E Jesus, ele é o pão da vida, tá? Então isso bate com a ideia de que Jesus é o tabernáculo vivo. O castiçal, que tinha as sete chamas, né? Remete a Jesus sendo a luz do mundo. Então, o pão da vida, a luz do mundo. O altar de incenso é onde subia a fumaça, né? O incenso era jogado e subia a fumaça. Leva a ideia de que Jesus faz a intercessão contínua de nós para Deus. E o véu era a separação que existia do pecado e o homem. E ele vai lá e rasga esse véu. Então, o pão da vida, a luz do mundo, né? O nosso advogado e amigo, como está no texto, ele termina de resolver esse problema da separação do homem com a gente. Tudo bem? Certo? Dúvidas até aí? Não? Tranquilo? Próximo slide. Arão, vamos fazer um paralelo de Arão e Jesus. Precisava de ablução, ou seja, ele precisava sacrificar-se por ele mesmo. Não, ele precisava sacrificar por ele mesmo para que ele pudesse entrar diante de Deus, né? Já Jesus, totalmente sem pecado. Mesmo ele sendo tentado em todas as coisas, ele era perfeito. A sombra, uma vez por ano, constante repetição. A realidade, uma vez por todas, sem precisar de mais uma repetição. Próximo slide. O sacrifício. Cristo foi feito pecado por nós, reconciliando o mundo com Deus. Seu próprio sangue foi levado à presença literal de Deus, na cruz, né? O seu sepultamento, Jesus cumpriu perfeitamente o símbolo do bode emissário, levando os pecados do povo para longe e sepultando-os no esquecimento, tá? Então agora sim, está feito. A obra consumada, lá, próximo slide. Arão anunciava o perdão temporário por apenas 1 ano. Já Jesus disse, está consumado. Toda vez que terminava esse rito, né, da purificação, o sacerdote saía e dizia as boas novas, né? Então ele falava assim, estamos purificados por mais 1 ano, né? E aí o povo ia. Quando Jesus clama, está consumado na cruz, é sobre isso que ele está falando. Então agora a obra da expiação está resolvida, está completa. Consumado, ou seja, está pronta, não precisa ser feito novamente. Né? Quando a gente constrói coisas, ou quando a gente está trabalhando, a gente não faz isso? Está entregue, está pronto. Não, né, tem coisa que a gente não precisa de revisão, né? Está pronto, não vai precisar de revisão. É isso que Jesus fez. Não precisa mais que ninguém morra pela humanidade, porque agora a ira de Deus, a justiça de Deus está acalmada, certo? E o amor está demonstrado na própria figura dele, em Jesus. Tudo bem? E da mesma forma que o sacerdote dizia para o povo ir, né? E aí não pequem, né? Vão falar que agora a gente está perdoado. Jesus também comissionou a igreja para proclamar essa obra pelo mundo, né? Dizendo para a gente proclamar as boas novas até a consumação do século, certo? O ministério celestial, a parte direita aqui, né? Diferente dos sacerdotes que ministravam diariamente, Jesus assentou-se à destra de Deus. Então ele fez o nosso sacrifício,
resolveu o problema, e agora ele sobe para poder ficar à direita de Deus Pai, certo? E aí ele vive eternamente no santuário celestial para interceder por nós como nosso advogado, né? Aqui fala advogado e no texto que a gente leu até fala amigo, né? Então é como nosso amigo e advogado. Então ele, agora aquela ideia da fumaça, né? Que encobre os pecados, que é o cheiro suave, é isso. Então Jesus agora fala, não, releva, né? Calma, Pai, calma. Está aprendendo, calma. Tudo bem? Tudo bem até aí? Sim? Sim? Próximo slide. Agora o resultado. O poder do pecado foi, então, vencido. Então, imagina que é o seguinte. Nós, como humanos, estávamos aprisionados ao pecado. Então, nada do que a gente fizesse poderia resolver essa questão. Nada do que a gente fizesse. Quando Jesus resolve essa questão da expiação, o que acontece? Exatamente isso daí, ó. As correntes se rompem. Então a gente não tem mais o pecado não tem mais poder sobre a gente. Mas por que a gente peca então, tio? Por quê? Né? Porque a gente é cabeçudo. É por isso que a gente peca, porque a gente é cabeçudo. A gente peca porque a gente quer, na verdade, é por isso. Tá? Sendo bem realista, é por isso. A gente está afim de pecar, a gente vai pecar e pronto, é isso. Entendeu? Porque a gente não tem mais o domínio, vocês entendem? A gente não tem mais domínio. Então assim, sabe aquelas brincadeiras de desenho que tem o diabinho e o anjinho, assim? Que fica, né? Então fica mesmo isso aí, sabe? Não fica no ombro da gente, não é isso, tá? Mas é uma analogia. Vai, faz lá, faz lá, vai ser da hora, vai, cara, vai ser da hora, vai, faz. Né? Aí o Espírito Santo, não, faz não, você não precisa fazer isso. Não precisa, vai fazer para quê? Vai ser legal, não ouve ele não. Né? Não ouve ele não, vai ser legal, faz. Não faz não. A gente vai lá e faz. Só que a gente não tem mais esse domínio, vocês entendem? A gente faz porque a gente quer. E é por isso que a gente precisa pedir perdão todo dia. Né? A Deus. Na mesma ideia dos sacerdotes antigos. Só que a grande diferença é o seguinte. Lembra que eu falei que eles precisavam fazer aquilo tudo porque não resolvia? O problema do pecado já foi resolvido. Basta a gente não querer pecar. Mas mesmo se a gente não querer pecar, a gente vai pecar. Só que aí a gente peca consciente. A gente peca porque a gente falhou mesmo, não por uma vontade que a gente tem de pecar. Vocês entendem? Não por causa do espírito humano querendo dizer que a gente vai pecar. Entende? E aí a gente lembra de novo do quê? Do sangue de Jesus que foi e a gente pede perdão. A gente não precisa matar mais nada para poder ter o perdão do pecado, porque já foi resolvido, certo? Segundo ponto ali, ó, fim da lei. Ele se tornou o fim da lei para todo aquele que crê, tornando-se a nossa própria retidão e justiça diante do tribunal divino. E o perdão de Deus exige o decreto da culpa, extingue o decreto da culpa e nos liberta definitivamente da lei do pecado e da morte. Então, está tudo resolvido em Jesus. Amém? Amém? Resultado 2, o véu rasgado e a paz plena. Então agora a gente tem o acesso direto. Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte, às vezes parece que é uma coisa meio vaga, assim, né, de ter acesso. Como a gente vive num país livre, né? Livre, né? Entre aspas. Essa ideia de livre acesso é muito fácil para a gente. Porque, tipo, eu posso ir e vir aonde eu quiser, né? Mas imagina o seguinte. Você hoje cismou que você vai lá para Brasília e vai entrar no Planalto. Vai entrar. No Supremo, você vai entrar lá. Você vai conseguir entrar? Por quê? Não vão deixar você entrar, certo? Se você insistir muito, ainda leva uns sopapos, né? Agora, vamos supor que você conheça alguém lá dentro. Você conhece alguém lá dentro. Você liga para esse alguém e fala, ó, fulano, estou chegando aí, eu posso entrar? Tá, vou liberar a sua entrada. Na hora que você chega lá e se apresentar e falando assim, ó, eu sou fulano e o ciclano está me esperando lá dentro, o cara vai interfonar e falar, pode entrar, não é isso? Isso é um livre acesso, vocês entendem? Alguém que você conhece lá dentro liberou o seu acesso para chegar lá. Quem que vocês conhecem? G? Então a gente conhece alguém lá de dentro. Entendeu?
Por isso que a gente consegue entrar. Entende? Essa que é a questão da coisa. Então essa ideia do véu é isso. Vocês não podem entrar. Não podem. É isso que Deus estava falando. Não quero vocês aqui. Não podem entrar. Por quê? Porque vocês pisaram na bola comigo. E quando vocês pisaram na bola, eu não consigo olhar para vocês. Só que aí vem Jesus e faz toda a representação do que Deus colocou no Antigo Testamento. Para fazer o quê? Agora pode. Entenderam? Agora pode. Interfone para Jesus, exatamente. E qual que é o nosso interfone para Jesus? A oração. Entenderam? Próximo slide. O terceiro resultado é isso, então, ó. 3, o próximo. Já foi. Mais um. Aí. É esse o resultado. Agora a gente pode ser adotados, certo? Através de Cristo, certo? Sermos irmãos de Cristo, e agora a gente pode participar da filiação divina. Então agora a gente faz parte. Aí agora, além de poder entrar, a gente ganha um crachazinho, que os segurança não pergunta mais nada agora. Ele olha pra gente, e agora a gente pode entrar de vez. Exatamente. Oh, bom dia, fulano, tudo bem? Oh, pode entrar. Bom dia, senhor. Tem um café aqui, tá? Essa é a ideia. Entende? Filho precisa pedir para entrar na casa do pai? Eu não peço, eu tenho a chave. Eu chego lá, entro. Às vezes eu entro lá nem ver. Entro, pego o negócio e vou embora. A gente precisa pedir para entrar na casa do pai, né? Porque a gente tem acesso. Tem filhos que não tem, né? Acontece. Mas, assim, o comum seria isso, né? Os filhos têm acesso à casa dos pais. Né? Livre acesso, qualquer hora do dia, né? E é isso que Jesus nos propicia, então. É esse livre acesso para entrar na casa do Pai. Tá? Lógico que nós estamos falando, assim, a gente está brincando, né, com essa ideia da casa do Pai, trazendo para o nosso entendimento, para ficar mais fácil. Mas a gente, logicamente, entra diante de Deus com reverência, certo? Até porque a gente está entrando diante do Criador de todas as coisas, né? Não é o André das Couves, né? Entendeu? Lógico, a gente entra com reverência. Mas é isso, agora a gente não tem mais nada que nos prenda, certo? Ou seja, que nos deixa preso aqui, que a gente não consegue ir até a casa, certo? E não tem mais nada que nos bloqueie, a gente tem acesso, tá? O poder de ser filho. Aos que creram e o receberam, Deus não deu apenas perdão, mas o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus, tá? Legal isso, direito, tá? Um direito adquirido, né? Tá? Ou um privilégio, né? A gente poderia colocar assim. O espírito de adoção. Não recebemos o espírito de escravidão para viver em temor, né? Ai, Deus, eu pequei de novo. Não é isso. Mas é o espírito de adoção, pelo qual temos intimidade de clamar. Lembra que eu falei? Papai. Até falei do exemplo do meu filho, né? Ah, ninguém tem papai para ter papai, né? Papai. É isso, tá? Então agora a gente pode chamar ele de papai, tá? Aba, pai, é isso, né? Papai, papaizinho, né? A gente pode ter intimidade, essa é a ideia, ter intimidade. E a herança. Se somos filhos, a lógica da graça decreta que somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros em glória com o próprio Cristo. Por isso que no texto fala que o testamento só tem validade depois que quem o escreveu morre. Certo? Jesus não morreu? Não ressuscitou? Se ele morreu, o testamento pode ser executado. O testamento foi executado. Então agora a gente tem parte. A gente tem parte. Tá? Lembra, sabe partilha, né? Testamento é isso, né? É uma partilha dos bens. Então agora a gente tem uma partilha dos bens de Deus. Tudo bem? Próximo slide. A redenção final e o retorno. O plano da expiação não termina na cruz histórica. Ela culmina na glória futura que aguarda a igreja. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, que ele continua sem pecado, aos que esperam para salvação. Ou seja, quem são essas pessoas? Nós. Aqueles que permanecem. E todos esses outros milhares e milhões que estão espalhados pela terra toda, né? Que já viveram e que ainda viverão até ele vir, certo? A garantia dessa redenção final transforma a nossa espera passiva em uma urgência missionária ativa. Vou falar um negócio legal aqui. Ó. Não testamento? A gente não quer que se cumpra?
Não é isso? Então, em vez da gente ficar só esperando, vamos supor que você vai receber um testamento que você vai ganhar 1 milhão. Né? E a pessoa que fez o testamento já morreu. Você não vai querer 1 milhão logo? Imagina você com 1 milhão hoje. Imagina. Sumi. Haverá sinais. Né? Haverá sinais. 1 milhão hoje para você, não resolve sua vida? Você não ia querer para hoje? Aí você fala assim, não, tem que esperar o documento tal, vai demorar mais uma semana. Pô, uma semana, cara. Todo dia você vai ficar ligando para o advogado, né? Saiu? Não é isso? Essa é a ideia aqui. Então a gente agora teve o testamento de Deus, que agora a gente vai reinar, né? A gente vai ter, somos cordeiros, a gente tem tudo que Ele tem pra gente, agora a gente tem acesso. Então por que a gente fica esperando? Não? Por que a gente não corre atrás? Então, em vez de ser uma espera passiva, vira uma urgência missionária ativa, de que a palavra dele se cumpra, as pessoas ouçam dele, para que ele volte logo e a gente possa reinar junto com ele. Encontrar com ele. Tudo bem? Dúvidas até aí? Não? Penúltimo slide. Vamos lá, síntese então. Agora, resumão de tudo, para não esquecer nunca mais esse assunto da expiação, hein? Até eu já decorei. Vamos lá. Então, são os degraus, ou degraus, tá? Os dois são corretos, para a gente chegar até Deus. Primeiro degrau, lá embaixo, o dilema divino. O pecado corrompeu a comunhão cósmica. Jesus exige morte, o amor exigia resgate. Certo? Segundo degrau, a tipologia cumprida. Cristo encarnou como a realidade das sombras. Tem 2 sombras. Cristo reencarnou como a realidade das sombras. Ele foi simultaneamente o sacerdote perfeito e o sacrifício definitivo. Resolveu o problema. Terceiro degrau e último, o triunfo eterno. O véu foi rasgado, o poder do pecado foi quebrado, garantindo perdão, adoção e a promessa de retorno de Jesus. A síntese da expiação é isso, tá? Tinha um problema que não podia ser resolvido pela gente, Deus mesmo dá um jeito e ainda por cima prepara uma herança para a gente, certo? A gente ainda estava errado, ele ainda dá um negócio mais da hora para a gente, ainda por cima, né? Você vê como Deus é da hora, né? É da hora. Tudo bem? Certo? Dúvidas? Não? A expiação não apenas perdoa os pecados, ela nos devolve ao coração de Deus. Essa é a ideia, tá? Último slide. O maior apelo da expiação. A conclusão inabalável da nossa redenção é a maior motivação para dedicarmos nossas vidas à proclamação ininterrupta do Evangelho ao mundo. Nós fomos perdoados e agora nós queremos também que outras pessoas sejam perdoadas. Porque se foi bom para mim, eu vou indicar para o outro. Não é isso? Se a gente acha um negócio legal, a gente não indica para o outro? Então é isso. A gente achou o maior tesouro que existia. E agora a nossa missão é fazer o quê? Levar isso para os demais. Amém? Dúvidas? Colocações? Adendos? Não? Tia, pode voltar desde o primeiro. Né? Então é isso por hoje. Tá bom? Amém? Semana que vem tem mais. A semana é com o Felipe aí, barbudo. Tá bom? Vou tomar água e já começa o culto, tá? Deus abençoe. Obrigado, gente.